O governo dos Estados Unidos foi processado pela morte de 2 homens em ataques a lanchas no Caribe durante a operação militar em águas internacionais em outubro do ano passado. Nosso editor de internacional, Fabrício Naisky, aqui nos estúdios com todos os detalhes. Qual é a acusação efetiva contra a Casa Branca? Boa noite, Fabrício, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. Acusação de homicídio culposo ou então morte injusta. É o termo em inglês wrongful death, que traduzindo literalmente seria morte injusta. Um pouco complicado da gente colocar aqui em termos jurídicos no Brasil, mas é um caso inédito lá nos Estados Unidos que aconteceu hoje na corte em Boston, no estado de Massachusetts, depois do início dessas operações militares dos Estados Unidos em águas internacionais, aquela pressão que foi feita contra a Venezuela desde setembro e que já deixou pelo menos 125 mortos. Esse caso se refere a esses 2 cidadãos que a gente vai conferir aqui no nosso telão agora. Chad Joseph, de 26 anos, e Rishi Samaru, de 41 anos. Eles são de Trinidad e Tobago e morreram em um ataque a um barco que deixou 6 mortos no total em 14 de outubro do ano passado. A Casa Branca afirma que esse ataque, como todos os outros, foi realizado contra membros de grupos de narcotráfico, mas as famílias tanto de Chad Joseph quanto de Rishi Samaru dizem o seguinte, que eles trabalhavam com pesca e também em plantações na Venezuela e que tinham pegado uma carona para voltar de barco para Trinidad e Tobago, que de fato fica muito próximo do litoral venezuelano, quando acabaram sendo pegos de surpresa por esse ataque que aconteceu em 14 de outubro. A Casa Branca, até hoje, nunca apresentou nenhuma evidência de que estes 2 homens eram de fato traficantes de drogas. Aliás, esses ataques que aconteceram desde setembro do ano passado, em momento algum a Casa Branca comprovou a ligação das pessoas que morreram com o tráfico de drogas, como também não apresentou nenhum tipo de entorpecente capturado dessas embarcações. As embarcações foram atingidas, consequentemente as pessoas morreram e o conteúdo, o que estava, a carga dessas embarcações, se é que havia alguma carga, acabou sendo destruído. Não corresponde ao modus operandi tradicional dos Estados Unidos, da Marinha norte-americana, de interceptar as embarcações, prender as pessoas que estavam ali dentro e apreender a carga para depois apresentar à justiça. Então, por isso que há esse processo acontecendo a partir de agora em Boston, baseado em 2 leis. Primeiro, a Lei de Mortes em Alto Mar e segundo, o Estatuto de Agravos contra Estrangeiros, que é uma lei de 1789, muito antiga, que permite que famílias do exterior processem o governo norte-americano por possíveis violações da lei internacional. E isso está acontecendo pela primeira vez agora. Em dezembro do ano passado, uma família de um colombiano que também morreu em uma dessas operações dos Estados Unidos ali no Caribe, entrou com uma denúncia, mas foi na Corte Interamericana de Direitos Humanos lá em Washington. O que as famílias, tanto de Chad Joseph quanto de Rishi Samaru, pedem do governo americano? Uma indenização em dinheiro. Mas por que essa notícia então importa? Porque os Estados Unidos mantêm essa política de que eles só atacaram e continuam mantendo essa política de que eles só atacam barcos e embarcações de grupos ligados ao narcotráfico. Mas se a corte em Boston decidir que as famílias têm razão e que elas merecem a indenização pela morte dessas 2 pessoas aqui, muito possivelmente a corte também vai dizer que os ataques às embarcações são ilegais. E isso pode fazer com que a Casa Branca tenha que parar, tenha que cessar esses ataques em águas internacionais que continuam acontecendo mesmo após a captura, a prisão de Nicolás Maduro em 3 de janeiro. A mobilização da Marinha norte-americana, do Exército norte-americano, continua em águas internacionais e isso tem causado ainda preocupação, não só para os venezuelanos, mas para pessoas de países vizinhos também. Saber quais são as chances deles conseguirem vitória, das famílias conseguirem essa vitória, né? Vai ser uma batalha longa na justiça, Thiago. Sem dúvida. Fabrício Naisky, bom descanso, a gente volta a se falar amanhã. Até amanhã. Até. Voltando para a política.